Caríssimos irmãos e irmãs, boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal Ponto de Fé e Razão. Me chamo Gabriel. Deus abençoe vocês grandemente, que vocês sejam um dia maravilhoso. E nós iremos falar de algo que, de fato, esteja perturbando muitos, porque não é um assunto muito novo, mas é muito perturbador. Então permita-me iniciar essa reflexão com a constatação que deveria nos envergonhar coletivamente. Até porque nós vivemos sobre o império do que o filósofo Gerdebord viu como a sociedade do espetáculo. Porém, é uma versão muito degenerada nesse caso, que nem mesmo ele poderia ter imaginado. De fato, pois aqui o que presenciamos hoje não é meramente a banalização do cotidiano, mas a metástase da frivolidade em todas as esferas do ser humano. Então, desde o sagrado até o mais íntimo das relações interpessoais. Temos aquela famosa sacralidade ao circo, aquela profanação do divino. Então, quando analisamos os fenômenos dos pseudo-líderes espirituais, que transformam o sagrado em espetáculo, com suas línguas estranhas coreografadas e milagres de palco, hoje nós estamos diante do que Mircea Eliade chamaria de dessacralização do cosmos. Ou seja, transformam a igreja como se fosse uma balada, um palco de shows. Aí hoje em dia transformou pastores em empresários. Ou seja, homens que deveriam ser portadores do divino reduzem o transcendente à técnica de manipulação emocional. Ele usa muito disso, por isso que atrai tanta gente. Utilizando de quê? Estratagemas retóricos, que foram aprendido recurso de coach, aquela psicologia das massas que é aplicada para fins lucrativos. E também aquelas paródias blasfemas de fenômenos carismáticos autênticos. Uma coisa que é muito estranha, afinal. Fora que também usam a liturgia como se fosse um show. Se você vê as celebrações religiosas, outrora o espaço do mistério, o tremendo mistério, eles se transformaram em espetáculos pirotécnicos, parecendo o show da Lady Gaga, para falar a verdade. Ou seja, é onde o sagrado foi substituído pelo entretenimento vazio. O sagrado foi substituído pelo sofrimento vazio. Ou seja, bem como diagnosticou o Joseph Ratzinger, ele dizia que quando a fé se torna show, os showmen ocupam o púlpito e os verdadeiros crentes abandonam essas igrejas. Por isso que você observa que tem muitas pessoas que estão abandonando as igrejas porque eles não sentem aquela sensação de salvação, porque tem falsos líderes religiosos que transformam isso em um show, um espetáculo, algo a ser assistido. E também tem aquela famosa autoflagelação também, aquela parte que com o nome se tornou o próprio gladiador. Que se a gente observar, parece que o circo romano foi inventado em um formato digital, porém uma perversão muito maior. Até porque os combatentes não são mais voluntários. O sangue é psicológico, mas ele não é real, ou seja, a plateia aplaude com likes e compartilhamentos. Você percebe isso? As pessoas que se sacrificam, sacrificam sua vida, sacrificam seu corpo, se machucam pela visão das pessoas, ou seja, observamos os fenômenos. Então nós estamos naquela era do culto à humilhação. Ou seja, os adultos que se degradam publicamente por alguns segundos de fama, daquela fama efêmera, confirmando aquilo que tem uma tese de Byung-Chul Han que fala que da sociedade da transcendência, onde nada é tão íntimo que não possa ser exposto. Tudo isso por quê? Porque quer encher seus bolsos, chamar a atenção. Até aquela famosa patologização da infância, sabe? Quem conhece agora um fenômeno muito atual? Que eu não sei como é que surgiu isso, aquele fenômeno da bebê reborn, que revela aquela sociedade tão carente de sentido que adultos regridem a estágios infantis.
daquela tentativa desesperada de fugir de demandas da maturidade. Aí gera aquela economia da vergonha, ou seja, tem um sociólogo chamado Erving Goffman, que ele falou que todo ser humano possui uma face social a preservar. E hoje, essa face é voluntariamente arrancada e colocada à venda no mercado de atenção digital. Poxa, e o que isso gerou tudo isso? Aquela morte do dignitas, uma genealogia da decadência. Aquela genealogia da decadência. Ou seja, para compreendermos como chegamos a esse abismo, temos que traçar uma genealogia da dignidade. Uma genealogia da dignidade, ou seja, se a gente estudar um pouco na Grécia Antiga, por exemplo, temos o conceito de eidos, que se cria vergonha saudável, como fundamento da polis, nesse caso. E em Roma, a dignitas era como um valor supremo do cidadão. A dignitas. E no cristianismo, nesse caso também, a noção de que um homem é imagem e semelhança de Deus. E, portanto, portador de uma dignidade inalienável. Inalienável. Mas o que vemos hoje é o quê? O que vemos hoje é o último estágio de processo de erosão. Que acontece o quê? Que começou com o quê? Com a morte de Deus anunciada por Nietzsche. Ou seja, passou pela banalização do mal. Aquela banalização do mal que foi escrita pelo Hannah Arendt. Ou seja, isso chegou a algo mais completo. Aquela mercantilização da pessoa humana. Quantas pessoas você vê que estão se vendendo por likes? Se machucando, fazendo aqueles desafios que desafiam a vida humana. Ou seja, então temos que lutar por uma restauração do humano em caminho de retorno. Ou seja, eu não proponho um retorno nostálgico ao passado, mas aquela reconstrução crítica dos fundamentos. Então precisamos daquela reabilitação do mistério, ou seja, contra a tirania daquela transparência total, reafirmar que certas dimensões da existência devem permanecer íntimas e invioláveis. Fora que tem aquela educação do olhar, ou seja, como propôs o filósofo Pierre Bourdieu, onde diz que aquela questão de desenvolver hábitos que permita discernir o que eleva e o que degrada. Ou seja, também tem que ter aquela noção da acesso digital, ou seja, criar espaços de silêncio e contemplação que nos permitam escapar daquela lógica do espetáculo. E também temos que recuperar daquela vergonha saudável. Não como repressão, entende? Mas como uma proteção contra a própria autodegradação. Uma proteção contra a própria autodegradação. Hoje eu encerro, antes de tudo, com uma interrogação que deveríamos nos manter acordados à noite. A pergunta que eu quero deixar é a seguinte: que tipo de seres humanos nos tornaremos quando nada mais for sagrado? Quando toda utilidade for vendida e quando toda dignidade for negociável? Para onde vai nossa dignidade humana? Porque nós estamos diante de um abismo que nem mesmo os mais pessimistas pensadores do século XX conseguiram vislumbrar em toda a sua profundidade. Então nos resta decidir se continuaremos a cavar, ou se finalmente começaremos a construir pontes para sair dele. Entende isso? Enfim, que essa reflexão ecoe em suas consciências. Que vocês entendam o que eu estou falando. Que vocês entendam bem o que eu estou falando. Vamos encerrar com a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Esposa do Espírito, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Deus te abençoe. Paz e bem.